fico feliz de que eu já comecei concordando com uma afirmação do ministro e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e ouvir Hayek em relação à taxa de juros. E é o seguinte, Vossa Excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como Vossa Excelência disse. Então, meu primeiro questionamento é o seguinte, Vossa Excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos ou até mente quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central e não o resultado da conjuntura econômica e não o resultado do equilíbrio das contas públicas? Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, Vossa Excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, Vossa Excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. O terceiro questionamento é que, recentemente, Vossa Excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$5 mil no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono Vossa Excelência, a promessa é mentirosa? Excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh, está aqui presente, disse figurativamente que Vossa Excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que Vossa Excelência estaria tentando fazer um pacto com o demônio, né, em referência ao mercado financeiro. O Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive de ajuste, que Vossa Excelência diz pretender implementar? Recentemente também, Vossa Excelência disse que abriria uma caixa preta, né, das renúncias tributárias, né, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom, nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor diz que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em benefício para a sociedade. Mais uma vez, Vossa Excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Estou tendo a oportunidade de corrigir uma distorção, e estão falando isso há algum tempo. Eu, na verdade, estava me referindo à reação do mercado. O arcabouço foi apresentado e os juros futuros ficaram intactos. Aí eu tinha acabado, ministro, de reler Grande Sertão Veredas. E me veio o Riobaldo. Riobaldo que tentou fazer um pacto com o diabo e o diabo não aceitou. Nesse caso era o mercado. O arcabouço foi apresentado e os juros futuros não se mexeram. Não, em nenhum momento eu falei que o ministro estava fazendo um pacto com o diabo e é bom que eu esclareça isso aqui. Muito obrigado. Deputada Gleisi. Obrigada, senhor presidente. Como o PT aqui foi citado, eu também, eu queria primeiro esclarecer que a presidenta Dilma foi vítima das pautas bombas do Congresso Nacional, que impuseram-lhe grandes despesas. Em segundo lugar, que o presidente Lula teve a melhor gestão fiscal que nós tivemos na história desse país. Lembrar aqui que a relação dívida-PIB caiu de cerca de 60% para cerca de 30% e fez um maior crescimento desse país nos anos que governou. E, por último, só uma cabeça autoritária é que pensa que não se pode ter debate sobre propostas dentro do governo. Nós somos um partido democrático e sempre primamos pelo debate e pela discussão e vamos continuar assim. E o PT nunca faltará ao governo. Obrigado. Presidente, da mesma forma eu fui citado, eu queria utilizar o meu minuto aqui. Primeiro, agradecer ao Kim pela oportunidade de deixar 3 deputados do PT usar por um minuto aqui a palavra. Isso ajuda muito a esclarecer a verdade. O ministro Haddad sabe, todo mundo aqui sabe,
há, por parte da bancada do PT, uma sintonia fina com o governo, com as decisões tomadas pelo ministro. Nós temos plena confiança na bancada do PT de que as regras apresentadas, elas são boas para o governo, mas elas são boas para o país e estão em sintonia com o que pensa grande parte aqui do Congresso Nacional. A bancada do PT é democrática, todo mundo tem direito à crítica, questionamentos, mas ela tem aqui um histórico e uma qualidade. Ela vota unida, ela vai dar 100% dos votos ao arcabouço fiscal e, obviamente, não vai apresentar emendas, por mais que continuará brigando para melhorar o texto naquilo que o relator e os demais líderes acharem que é possível e tem sim espaço para essa melhoria. Eu vou começar pelo Banco Central, porque as três perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante, né? Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado, né? E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra. Houve uma farra durante as eleições que, tudo somado, nós chegamos, em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais. Gasto anualizado durante as eleições. Entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juros por completo descontrole das contas públicas. Absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75. Mas a inflação, vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. Há muitos anos o Brasil não convivia com 2 dígitos de inflação. Chegou a 2 dígitos e aí o Banco Central se viu na contingência de subir de 2, né? Porque chegou a 2 a taxa de juros, ocasião em que o câmbio foi a 5. Quando o juro foi a 2, o câmbio foi a 5, porque os investidores estrangeiros acharam que aquela taxa era insustentável, de 2%. O câmbio que estava em 4 foi para 5 e não saiu mais do 5. Nem com os 13,75 ele baixou. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já no dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para a redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. Inclusive, eu queria dizer que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, nós só tivemos um presidente do Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. E ele agiu com plena autonomia, sem a lei da autonomia. Agiu com plena autonomia e basta perguntar a ele. E nem por isso o saudoso Zé Alencar, vice-presidente, deixava de criticar as taxas de juros praticadas. E qual é o problema disso? Alguém puxava a orelha do vice-presidente da República em questionar as taxas de juros praticadas por um presidente de Banco Central nomeado por aquele governo? Então, não vamos politizar essa questão. E essa discussão é absolutamente normal numa democracia. Absolutamente normal. O mundo hoje, desenvolvido, tem uma taxa de inflação superior à nossa e trabalha com juro negativo.
Juro negativo. Né? Pega a Inglaterra. Eu tive com o ministro das Finanças da Inglaterra, lá no G7. A inflação na Inglaterra está em 10%, segundo ele me informou. E a taxa de juros não está em 10%. Ou seja, a taxa de juros está negativa. Entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação de se é necessário, com os dados projetados, se é necessário manter a taxa de juros em 13,75. Grandes empresários estão fazendo esse debate. Será que esses grandes empresários estão desrespeitando quem quer que seja? Estão questionando a autonomia do banco, a qualidade técnica do seu corpo administrativo? Não. Estão ponderando sobre a realidade concreta do empresário, do trabalhador. E não há nada que desabone ninguém. É um debate que se faz no mundo inteiro. E não há nenhum problema com isso. Nós temos que nos reacostumar com a democracia. Do mesmo jeito que o presidente Bolsonaro nomeou os 9 diretores, presidente mais 8 diretores do Banco Central, o presidente Lula, segundo a lei aprovada por esta casa, fará o mesmo. O diretor, uma vez nomeado, ele vai gozar da autonomia da lei. Não vai prestar contas para o presidente da República, vai prestar contas para o Conselho Monetário Nacional. O orçamento secreto acabou. Né? Agora, dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, aliás, por lei está liberado. Vocês aprovaram uma lei que me impede de contingenciar quando a meta fiscal está ajustada. E o orçamento desse ano, eu só declarei que está 100% liberado. As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Tem que olhar para a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, que o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Eu não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando de dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá, todas, repito, as séries históricas, dos principais indicadores econômicos, do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou, em todos os sentidos. Em relação à caixa preta, eu acredito que nós deveríamos pensar, até por uma mudança que houve no Código Tributário Nacional, nós deveríamos pensar em dar transparência aos benefícios fiscais concedidos. Sabe, do mesmo jeito que você tem um cadastro do Bolsa Família, que a pessoa recebe ali R$600, mais 150 por criança, imagina uma pessoa que recebe 600 milhões de reais. É o equivalente a 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. E ele fica lá, dentro do orçamento, escondido. Eu acredito que nós devíamos fazer um debate muito sério, e nós estamos em diálogo com a CGU, para abrir esses dados. Até para que a população julgue a conveniência de manter aquele favor do Estado. Porque se ele não tiver uma implicação na geração de emprego, desenvolvimento, né? Se ele não tiver alguma externalidade positiva, por que mantê-lo? E 600 bilhões de reais de favor fiscal é muito dinheiro. Então, já falando um pouquinho do deputado que perguntou das metas fiscais, na LDO tem um rol de medidas de reoneração. E eu não considero, deputado, aí é uma questão conceitual, eu não considero
você revogar um benefício fiscal aumento de carga tributária. Não considero. Nós estamos falando, inclusive, a própria emenda constitucional aprovada, de número 109, determina o fim dos benefícios fiscais, de metade dos benefícios fiscais em 8 anos. E ela já tem 2 anos que foi promulgada. Então, se o próprio Congresso entendeu que estava havendo um abuso em relação a esses favores, sem contrapartida, por que nós não podemos cortar 1/4 desses favores e fechar a conta do orçamento? E, conceitualmente falando, eu considero gasto tributário gasto. Agora, com critério. Ninguém está falando aqui em Santa Casa, ninguém está falando em ProUni, porque isso tudo está nos 600 bilhões. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de 1/4 dos 600 bilhões, que, na minha opinião, são favores indevidos que precisavam ser revistos. E me perdoe também a sinceridade, quando você fala, parece mentira, mas eu digo para o senhor, eu nunca menti, fui nomeado ministro pela 4ª vez, já participei, em 2005 fui nomeado ministro, em 2007 fui nomeado ministro, em 2011 fui nomeado ministro, em 2023 fui nomeado ministro. E não consta que eu tenha faltado com a verdade sempre que venho a essa casa. E estou lhe dizendo que confio na equipe, na minha equipe, que está fazendo todo esse acompanhamento dos gastos tributários e revendo um por um. Inclusive gastos que não constam da LOA. Por exemplo, não está na LOA o fato de que não se cobrava imposto de offshore. E nós mandamos uma lei aqui que vale no mundo inteiro. Se é residente no Brasil e tem ganho no exterior, ele não vai pagar por variação cambial, mas o rendimento que ele obtém no exterior, tendo residência no Brasil, é tributado, como é nos Estados Unidos, como é na França, como é na Itália, como na Espanha. No aumento de carga tributária, do meu salário, do seu salário, você tem o desconto em folha. E não é pequeno. Então, por que uma pessoa que tem milhões depositados fora não pode contribuir com o desenvolvimento do país onde ele ganhou o dinheiro? Porque ele é residente aqui. Deputado Kim, eu não pretendo pegar carona em projeto nenhum de Vossa Excelência. Fique tranquilo. Quem sabe um dia, aí sim, né, os bets. Alguém pode estar em desacordo com isso? São sites que estão no exterior, né, ganhando dinheiro, fazendo o que fazem, com trapaça, inclusive, não estou falando deles especificamente, mas a gente sabe que tem trapaça, inclusive denunciado pela Polícia Federal. Você não vai regulamentar isso? Vai deixar a economia popular desassistida? Então, vamos regulamentar. Vamos fazer a coisa certa. Ninguém tem experiência internacional. Nós estamos olhando para a Inglaterra, estamos olhando para Portugal, estamos olhando para a Espanha, estamos olhando para todos os países onde deu certo, onde a coisa funciona, onde tem regulação, onde tem punição para abuso, onde tem assistência, porque muitas pessoas se envolvem com isso e, às vezes, não saem mais do vício do jogo. E até isso a lei prevê, que nós tenhamos uma atenção às pessoas que, porventura, caiam em armadilhas. Olha, e queria fazer um apelo aqui. Eu tenho muita honra de ser filiado a um partido presidido pela deputada Gleisi Hoffmann. Mas muita honra. A Gleisi é uma pessoa, me permita chamá-la assim, deputada, dada a amizade que... A Gleisi é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa de convicção, é uma pessoa transparente, é uma pessoa que diz o que pensa, é uma pessoa que não se incomoda de ser derrotada num debate, se porventura ela tiver a oportunidade de expressar a sua opinião e de vencer muitos debates. E o principal deles, esses últimos 10 anos, eu acho que ela é uma grande vencedora das teses que ela defendeu. A grande defensora. Defendeu a democracia, defendeu a justiça para um homem, defendeu a justiça para um povo, está defendendo um projeto de governo que tem nas pessoas menos assistidas o seu foco principal.
É uma vitoriosa. É uma vitoriosa. Tenho muita honra de fazer parte do partido de Gleisi Hoffmann, de ser liderado por ela. Passamos muitos desafios juntos. E se a gente diverge numa outra coisa, viva a democracia, viva a liberdade, viva a mulher brasileira, que pode se expressar, que não tem medo de desafiar a opinião de um homem, que fala de igual para igual. Oxalá a gente tenha mais mulheres em postos de comando do país que possam se expressar livremente, sem constrangimento dos seus pares. Sem constrangimento dos seus pares. Eu estou aqui de peito aberto para responder a qualquer pergunta. Mas, por favor, eu peço, eu estou muito confortável no partido que eu estou, presidido pela minha companheira. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que, para isso ser feito, é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB. No caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. Nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. E se essa empresa, porventura, se o país não pagou a empresa, você cobra o país, que é o que o Itamaraty está fazendo nesse momento, em relação a todos os débitos que possam haver em relação ao Brasil. E você precisa compreender, deputado, falo isso com muita sinceridade, sem nenhuma intenção de ofender, a Argentina é um parceiro importante do Brasil, ela é responsável por boa parte da compra de manufaturados do Brasil. Vários industriais brasileiros, são mais de 200 indústrias brasileiras que exportam para a Argentina. Então, zelar pela saúde financeira de um vizinho, pensando no interesse nacional, nos empregos que serão perdidos aqui, se houver um colapso de um país importante para nós, isso não significa fazer favor a ninguém. Tanto é que eu fui ao G7 defender os interesses brasileiros e faz parte da defesa do interesse brasileiro falar de um vizinho importante, que não é apenas um vizinho, é o principal parceiro do Brasil na América do Sul, principal parceiro do Brasil no Mercosul. Quando uma empresa brasileira aqui demitir, porque não tem mais o mercado da Argentina para vender, aí vão perguntar, o senhor, como ministro da Educação, não fez nada, não tentou fazer nada? E eu não falto com as minhas obrigações, porque tem que se ter uma visão de conjunto. De conjunto. O Brasil é muito grande para não prestar atenção nos países da África, da América do Sul, da América Latina. Nós somos muito grandes para não pensar. Nós estamos aí estabelecendo um acordo com a União Europeia. Esse acordo depende da Argentina. Você acha pouco um acordo com a União Europeia? Então, nós temos que verificar o seguinte, quando a gente exporta serviço, todos os países têm linhas de financiamento das suas empresas que atuam no exterior. Pode acontecer um infortúnio? Pode. Você vai lá e cobra.
Isso faz parte da regra internacional, faz parte do jogo. A China tem dezenas de bilhões de dólares investidos na África. E ela não está recebendo. E aí você vai dizer que a China errou em investir nos países africanos? Precisa ter um pouco mais de clareza sobre geopolítica e avançar mais em relação a isso. Senhor ministro, primeiro que eu não fui contemplado com as exposições de Vossa Excelência, e em nenhum sentido o senhor fique registrado. E, naturalmente, as análises que o senhor faz da economia, o senhor talvez tenha usado números e bases erradas, possivelmente pelas informações, até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é especialista. Naturalmente, todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita. A discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma posição rasa, e o senhor, naturalmente, parece que tem dificuldade dessa compreensão da composição realmente do plano de meta, do qual o senhor não fez as considerações pautadas em cima daquilo que eu apresentei. Eu acredito que um país que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid, não devia estar nem falando de limitação com ninguém, porque não tem moral para isso. De economia é pior. Pior crescimento, pior tudo. Pelo amor de Deus, gente. Olha os resultados da educação. Eu sou professor há quase 30 anos, da Universidade de São Paulo, com muito orgulho. Tenho 3 diplomas por essa universidade, Direito, Economia e Filosofia. Tenho muito orgulho do meu currículo. E, sinceramente, os correligionários do ex-presidente deveriam se limitar ao debate que está aqui, e não falar de limitação por quem quer que seja. Meu Deus do céu, gente. Falar de limitação.